Marcos 8, 22 a 26. Não vamos ler agora, mas depois de uns minutos vamos ler nesta mensagem. O título da mensagem, já sabem, o que você vê. A ideia, quando Jesus nos restaura, muitas vezes Ele nos chama para fora de ambientes, fora de mentalidades que impedem nossa fé, convidando-nos a ver a nós mesmos, também a nosso futuro, por meio da sua perspectiva. A verdadeira transformação exige que deixemos para atrás o que não está mais alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida. E essa noite eu quero inspirar a todos a refletir sobre os ambientes, os relacionamentos e as mentalidades que podem estar atrapalhando-os e incentivá-los a confiar em Jesus para conduzi-los à verdadeira transformação, adotando uma nova perspectiva moldada pela visão e pelo propósito de Deus para suas vidas. Um bom amigo nosso de minha esposa e eu, nos Estados Unidos, ele faz, não sei, mais ou menos 2 anos, começou a ter problemas da visão. Ele acordou uma manhã e tinha uma pequena mancha cinza no meio da visão de um dos olhos. Acordou e, o que é isto? Isso tornava as coisas um pouco embaçadas naquele local. Todo o resto estava claro e bem, mas somente nesse lugar. Ele não tinha certeza do que era, mas achou que desapareceria rapidamente. Talvez amanhã vou acordar e não vai estar. Ele já ficava doente antes disso, então achou que era apenas um sintoma estranho da doença. E melhorando vai recuperar tudo. No entanto, a mancha foi ficando cada vez mais escura todos os dias, até que ele tive de ir ao médico. Ele estava tendo dificuldade para ver o rosto das pessoas. Ele estava tendo dificuldade dirigindo, foi perigoso dirigir, porque sempre não podia ver em esses lugares. Porque essa mancha estava afetando sua percepção de profundidade também. E foi de cinza até preto. E foi nesse lugar muito difícil ver. Ele foi ao médico e descobriu que seu olho havia começado a sangrar internamente. E ele teve de começar a receber injeções mensais no olho, diretamente ao olho, para estancar o sangramento e fazer com que o coágulo se dissolvesse e, por fim, recuperasse a visão. E ele está bem agora, ele só tem que ir cada 3 meses para injeção no olho, mas melhorando, graças a Deus. Ele estava muito preocupado com a possibilidade de perder a visão. E com razão, nenhuma pessoa quer perder. Minha esposa e eu também estávamos muito preocupados porque ele é um grande amigo nosso. E isso me fez pensar. Ser capaz de ver é uma coisa. Ele podia ver, mas só um lugar pequeno lhe dava problemas. Mas pode haver pontos ou preocupações com relação à nossa visão. O que e para quem estamos olhando? E se estamos vendo tudo claramente? Temos visão, podemos ver, mas perigoso por um lugar, por uma coisinha pequena, pode causar muitos problemas. Isso me fez pensar quais são os riscos
de uma visão imperfeita. Com que clareza vemos para onde estamos indo? O que é importante? O que Deus quer para nós? Todos nós já passamos por momentos em que nossa visão, seja física, emocional, espiritual, parece embaçada. Talvez você tenha passado por uma situação difícil em que não conseguia ver o próximo passo em sua vida. Ou talvez tenha passado por situações em que achou que via as coisas com clareza, mas depois percebeu que não estava vendo o quadro geral. A visão é essencial, não apenas para nossos olhos, mas para todas as partes de nossa vida. Os técnicos treinam os atletas para visualizar o sucesso antes de um grande jogo. Amém. Já ouvimos falar de estudantes que sonham com o que se tornará um dia, visão, vou imaginar, muito importante. A visão nos dá uma direção para a nossa vida. Todos os anos, já terminando um ano, vamos começar outro ano. Todos os anos, os proprietários e donos de empresas apresentam a todos os funcionários sua visão para o novo ano. Isso nos inspira a seguir em frente. Como diz a Bíblia, Provérbios 29, 18, onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Precisamos de visão para nossas atividades diárias. Por que estou fazendo isto? Porque isto me vai levar até lá. Mas também precisamos de visão. O tipo de visão que é capaz de ver além dos hábitos diários e das disciplinas de nossas obrigações imediatas. Precisamos que Deus defina e determine o que, quem e como vemos. Precisamos que Deus defina e determine o que, quem e como vemos. Efésios 4, 18, a Bíblia diz: eles estão obscurecidos em seu entendimento, alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, devido à dureza. Outras traduções dizem cegueira, devido à dureza ou cegueira de seu coração. Precisamos que Deus defina e determina o que, quem e como vemos. Mas o que acontece quando não conseguimos ver com clareza? O que acontece quando nossa visão espiritual está embaçada, talvez até cega? O que achamos? O que achamos que é normal não ver. Agora vamos ler Marcos capítulo 8, verso 22 até 26. E isso nos ajuda a entender a visão. E chegaram a Betsaida, Jesus, os discípulos todos. E algumas pessoas lhe trouxeram um cego e lhe rogaram que o tocasse. E ele, Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos. A próxima vez que vamos orar por persona, não vou fazer isso. Por que? Não sei. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E ele olhou para cima e disse: vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando.
Então Jesus impôs novamente as mãos sobre seus olhos. E ele abriu os olhos. Sua visão foi restaurada. E ele via tudo claramente. E mandou para sua casa, dizendo: não volte para a aldeia. O que você vê? Há algo extraordinário na maneira como Jesus curou esse homem. E não estou falando de... Mas dessa maneira, em vez de restaurar sua visão, no meio da multidão, em meio de todas as pessoas, ele o pegou pela mão e o levou para fora da cidade. Depois de curá-lo, Jesus deu uma instrução clara e específica: não volte para a aldeia. Por que Jesus fez isso? Por quê? Deus, o mesmo aqui e para lá. Mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, por que não me pode curar aqui? Por que Jesus fez isso? O que tornou a saída de Betsaida, por que tornou a saída dessa cidade tão importante? E por que era fundamental que o homem não voltasse? À primeira vista, essa cidade parecia uma cidade típica, mas espiritualmente era profundamente problemática. Esse era um lugar onde Jesus havia realizado muitos milagres. As pessoas já viram muitos milagres, curando os doentes, alimentando milhares de pessoas com pão e peixes. Mas as pessoas continuavam impenitentes. Em Mateus 11, 21 até 24, não vou ler todo esse verso, mas Jesus condenou essa cidade, dizendo que se os milagres realizados ali tivessem sido feitos em outras cidades, Sodoma e Gomorra, esses lugares teriam se voltado para Deus em arrependimento. E por isso Jesus condenou essa mesma cidade. O problema em Betsaida não era a falta de provas. Eu quero ver o milagre, eu quero ver o milagre. Muitos milagres. Isso não foi o problema. Era a dureza, cegueira de coração. As pessoas estavam espiritualmente cegas, priorizando seus interesses próprios em detrimento da verdade. Elas queriam as bênçãos de Jesus sem se render aos seus ensinamentos. Isso me faz pensar em muitas pessoas, vamos evangelizando, muitas pessoas, eu sei, oramos com pessoas, mas não venham para comprometer com Deus. Eles querem as bênçãos de Jesus sem se render aos seus ensinamentos. Assim era esta cidade. Isso criou um ambiente em que a fé não podia crescer. Eu sim tenho fé. Esse ambiente, sem render a Deus, é um ambiente que a fé não pode crescer. Uma cultura tóxica de ceticismo, superficialidade e teimosia. Agora imagine o que teria acontecido se a primeira visão do cego tivesse sido moldado por aquela cidade. Primeira vez de abrir os olhos, vai ver todas as caras, todas essas atitudes, todo esse espírito. Ele teria voltado para um lugar de cegueira espiritual, cercado por pessoas que rejeitaram Jesus, apesar de tudo que viram,
que eles viram. Esse cego não, porque era cego. Ele não virava nada. Eles viram milagre, milagre. Sem fé. Esse tipo de ambiente poderia ter distorcido sua visão. Recém-descoberta, influenciado a duvidar ou entender mal o dom que Jesus acabara de lhe dar. Mas a outra camada a ser considerada. O que Betsaida representava para esse homem? Toda a vida nessa cidade, todos sabendo, o cego, pedindo dinheiro, não pôde fazer nada. O que representava essa cidade para ele? Para alguém que havia passado a vida cego, essa aldeia não era apenas seu ambiente físico, era um lugar onde ele havia sido julgado, onde ele havia sido lamentado, quebrado e provavelmente tratado como um estranho. Imagine como as pessoas em essa cidade devem ter olhado para ele. O desdém, talvez, daqueles que o viam como um fardo. A piedade daqueles que o viam como uma pessoa quebrada ou inferior. O desrespeito ou o incômodo daqueles que não tinham paciência para suas necessidades. O julgamento daqueles que presumiam que sua cegueira era resultado do pecado dele, ou um fracasso dele, ou de sua família, uma maldição. Dia após dia, o cego teria sentido o peso de como os outros o viam. Com o tempo, ele pôde ter começado a se ver da mesma forma, pelas lentes da pobreza, lentes do desdém, lentes da piedade ou do julgamento. E Jesus entendeu que curar a visão do homem não era suficiente. Se a visão que ele tinha de si mesmo continuasse a ser moldada pelos rótulos negativos e pelas baixas expectativas dos outros. Então, ao levá-lo para fora da aldeia, Jesus estava fazendo mais do que lhe dar uma nova perspectiva física. Ele estava lhe dando uma nova identidade. Ele estava dizendo, Jesus estava lhe dizendo, você não é mais definido pela forma como essas pessoas o veem. Você é definido pela forma como eu o vejo. E como eu o capacitei para vê-las. Eu vou definir e determinar o que, quem e como você vai a ver este mundo. Quando Jesus disse ao homem para não voltar, ele não estava apenas protegendo da incredulidade da aldeia, dessas pessoas. Ele o estava protegendo de voltar aos rótulos tóxicos, a mesma estilo de vida, mesmo destino. Não, ele estava protegendo de voltar à pena e ao julgamento que antes o cercava, de pensar que ele era apenas um velho mendigo cego e que eles eram, de alguma forma, superiores que ele. O homem precisava seguir em frente, não apenas com uma visão clara, com uma compreensão clara de seu valor, mas com uma compreensão clara de seu valor aos olhos de Deus. Abrindo os olhos, mirando a cara de Jesus, recebendo essa dignidade e valor aos olhos de Deus. 2 Coríntios
6:17. Portanto, sai do meio deles e separa-te deles, diz o Senhor. Então eu te receberei. Saia desse lugar, esses relacionamentos. Para onde? Comigo. Eu te receberei. Esse é um lembrete para nós também. Às vezes os lugares ou as pessoas com os quais estamos familiarizados não nos veem da mesma forma que Deus nos vê. Você, quem crê você? Você acredita que é melhor que nós? Você vai ir à igreja porque às vezes as pessoas com as quais estamos familiarizados não nos veem da mesma forma que Deus nos vê. Elas veem nossos erros do passado, nossas limitações, ou suas suposições sobre quem somos. E infelizmente, muitas vezes, temos essa mesma visão prejudicada de nós mesmos. Como eles nós vemos também. Mas quando Jesus nos restaura, Ele nos chama para fora desses lugares. Vou levar a você até aqui. E aqui vou curar você. Não quero curar você dentro desse ambiente. Vou levá-lo para fora. Para fora dos rótulos, da vergonha e das falsas identidades. Quando Jesus perguntou ao homem, o que você está vendo? Ele não estava falando apenas da visão física. Ele estava convidando o homem a ver sua vida e seu relacionamento consigo mesmo, com os outros, com Deus e com a criação de forma diferente. Convidando o homem a ver sua vida e seu relacionamento consigo mesmo, com as outras pessoas, com Deus e com a criação de uma forma diferente, a deixar para trás a cegueira e a desordem da aldeia e caminhar para o futuro moldado pela fé, moldado pela clareza e esperança. Ao conduzir o homem para fora dessa cidade e dizer-lhe para não voltar, Jesus deixou claro: você não pertence mais a este lugar. Sua vida está mudando e este ambiente não pode acompanhá-lo. Tem que deixar para receber novo. O mesmo acontece conosco. Quando Deus trabalha em nossas vidas, muitas vezes Ele nos chama para sair de ambientes, sair de relacionamentos, sair de mentalidades antigas que não se alinham mais com o lugar para onde Deus está nos levando. Jesus não apenas restaura nossa visão, Ele transforma nossa identidade e nos coloca em um caminho para uma vida cheia de fé, cheia de propósito. Estejamos dispostos a segui-lo para sair do velho, para entrar no novo. Desconhecido, sim, não sabemos. Confiamos em Deus ou não? Ou melhor, estamos cômodos nessa mesma situação. Então deixe-me perguntar a você: o que você vê? Quando você olha para sua vida, sua família, sua comunidade, você vê as coisas claramente ou parece embaçado?
Você está concentrando nos problemas ao seu redor ou está olhando para Deus em busca de respostas? Você tem uma visão para o seu futuro ou está apenas tentando sobreviver a cada dia? Jesus quer tomar a cada um de nós a mão e levar-nos a um novo lugar, nova identidade. Talvez você esteja num lugar onde as coisas parecem escuras e não sabe para onde se voltar. Como cego, você pode estar pedindo a Jesus que toque sua vida e o ajude a enxergar. Mas você está disposto a deixar que Ele o guie? Mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto? Você está disposto a permitir que Ele guie sua visão e lhe mostre uma nova maneira de viver? Imagine o que poderia acontecer se todos nós permitíssemos que Jesus abrisse nossos olhos. E se víssemos a vida não apenas como ela é, mas como ela poderia ser. E se tivéssemos o tipo de visão espiritual que nos ajudasse a ver o plano de Deus para nossas vidas e para as pessoas ao nosso redor. O cego não saiu apenas com visão nova. Ele saiu com uma nova perspectiva. Não somente agora posso ver todo mundo. Uma nova vida. E Jesus nos oferece a mesma coisa. Ele quer abrir nossos olhos. Não apenas para ver o mundo ao nosso redor, mas para vê-lo. Para ver seu propósito para nós e a esperança que Ele oferece. Portanto, vamos olhar para cima. Confiemos em Jesus para nos guiar e nos dar uma visão de que precisamos, não apenas para hoje, mas para o futuro que Ele planejou. Como diz Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos olhar para cima. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outra. Amém. Vamos inclinar nossos rostos esta noite.